Olá, pessoal que nos acompanha aqui no nosso canal. Dessa vez nós vamos falar sobre o purgatório. Eu e o nosso amigo Simplício, que eu convidei para que venha estar explicando, deixando bem claro a respeito dessa doutrina, alguns pontos da doutrina. Ele que é ex-catequista e também tem um canal aqui no YouTube. Simplício, apresente-se. Olá, boa noite. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Peço desde já que se inscreva no meu canal, que é meu e do Pedro Henrique, né? O canal chamado Bate-Papo Católico. Se inscreva também no canal do Railan, né? Um canal excelente, né? De apologética. Faça com que a mensagem chegue ao número máximo de católicos. E estamos aqui hoje para falar do purgatório, tirar algumas dúvidas, né? E vamos aí. Vamos lá. Eu vou estar fazendo algumas questões e o Simplício vai estar respondendo. A primeira delas, que é muito interessante e bem objetiva, é: o que é o purgatório? O que significa purgatório? Seria um inferno temporário? Seria um inferno intermediário? Um inferno que não fosse bom como o céu e nem tão ruim quanto o inferno onde os condenados ficam? O que é de fato o purgatório? Seria um sofrimento amenizado? Venha nos explicar e nos esclarecer a respeito dessa doutrina, Simplício. Fica à vontade. Então, estou aqui com o catecismo. Olha, eu vou ler aqui o parágrafo 1030. Então vamos lá. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro. São Mateus 2,32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Então, o que é que o catecismo deixou aqui claro? Que, é um estado das almas que estão salvas, né? Só que essas almas que estão salvas precisam de uma purificação, já que para entrar no céu, nada de impuro entra, como está em Apocalipse 21, 27. Então, o purgatório, ele purifica. É o sangue de Cristo que purifica. Então, quem está no purgatório está pela misericórdia de Deus. É por isso que está lá. Então, o purgatório é isso, não é uma segunda chance, né? É um estado das almas salvas, né? Que precisam de purificação. Então aqui nós já vemos que é um estado, primeiramente, de almas salvas. Não é segunda chance, não é inferno temporário, não é lugar de castigo, é lugar de purificação. Sim, purificação. Porque para você entrar no céu, como eu falei, nada de impuro entra no céu. Só entra lá o que é puro, só entra santo. Sim. Então, o Apocalipse 21, 27, ele fala, né? Que nada de impuro entra no céu, então o purgatório ele purifica para você entrar no céu. Entendeu? Eu pergunto aqui, você acha que com o coração que nós temos hoje, nós somos dignos do céu? Eu penso que não. Então assim, é raciocínio. Será mesmo que a gente tem uma vida como a dos santos? Verdade, a gente precisa melhorar muito. Muito, mas muito mesmo. Podemos definir o purgatório como um aperfeiçoamento da alma na santidade, correto? Sim, sim. E também, Simplício, eu acredito que intrínseco a isso, a doutrina do purgatório, está a questão dos níveis de pecado. Por quê? Se a pessoa
ela adultera, ela assassina, ela pratica qualquer pecado mortal, que a Bíblia fala de pecados que conduzem à morte, pecados que não conduzem à morte, esses pecados mortais, se a pessoa morrer sem arrependimento, a pessoa vai direto para o inferno. Pecados mais leves, vamos imaginar aqui talvez alguém que roubou uma laranja para dar ao filho que estava com fome. Sim. Não foi correto roubar. Seria justo essa pessoa passar uma eternidade no inferno por causa desse ato de compaixão que ela fez com o filho, apesar que foi algo errado? Eu acho que é um bom exemplo de pecado que pode ser purificado no purgatório. Sim. Isso que você falou está aqui, ó, na primeira carta de São João, ó, capítulo 5, versículo 16. Ó. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará vida a seu irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo, que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Que morte aqui? A morte do lago de enxofre, Apocalipse 20:14, né? A morte aqui da alma. Aqui tá falando, condenação, né? Eterna. Condenação eterna, justamente. Então, há pecados que não levam à morte. Qual é a morte aqui? Condenação eterna. Perdição da alma total. Então, os pecados que você consegue que ele seja perdoado são os pecados veniais. Né? Então, sai do purgatório, ser purificado para entrar no céu. Então, também eu acredito que seja importante, desculpa me interromper, considerar que diariamente nós praticamos pequenos pecados, ainda que nós nos esforcemos por uma vida de santidade, tem pequenos pecados, e que muitas vezes, e na maioria das vezes, a morte surpreende as pessoas num momento inesperado. E aquela pessoa não pediu perdão a Deus, não se confessou, está com aqueles pequenos pecados, que é impureza. E de forma impura ninguém entra no céu, só que for totalmente puro. E o que fazer com esses pequenos pecados? É uma questão de lógica, até que nós vemos crer no purgatório. Sim. Alguns protestantes argumentam, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas nós temos que entender, né, Simplício, que há meios de Cristo aplicar a sua graça na nossa vida. Por exemplo, o batismo, né, o arrependimento, a confissão. Tem meios. E um dos meios é o purgatório, essa purificação pós-morte. Correto? Exatamente. E veja só, o sangue de Cristo ele purificou todos os pecados. Só que tem um detalhe. O sacrifício dele foi perfeito, tudo mais, só que o ser humano não para de pecar. Exatamente. O ser humano continua pecando. A tendência do ser humano é ao pecado. Infelizmente, nós temos essa tendência mais fácil ao pecado. Então não tem essa porque o sangue de Cristo nos purifica, que o sacrifício dele foi perfeito. Não, ele foi perfeito, só que o ser humano continua pecando. E tem outro detalhe. Essa ideia, que o sangue de Cristo nos purificou, já estamos salvos. Isso é um perigo muito grande. Exatamente. Porque leva logo na cabeça o quê? Que o protestante tem na cabeça? Se o sangue de Cristo me purificou, eu já estou salvo. Eu não perco mais a salvação. E olha o problema, São Pedro e São Paulo bateram muito nessa tecla. Segundo São Pedro 2, 20 ao 22, ele vai falar o quê? Da situação deplorável daquelas pessoas que eram retas na fé, mas que abandonaram a igreja e estavam naquele momento ali difícil, de pecado. Tanto é que ele cita aquele provérbio: o cão volta a seu vômito, a porca lavada se revira na lama. São Paulo, 1 Coríntios 10, 2, diz o quê? Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. São Paulo fala lá em 1 Timóteo 19, 20, ele fala de Himeneu e Alexandre, que ele entregou Himeneu e Alexandre a Satanás, para que eles parassem de blasfemar. Então tem vários exemplos, São Pedro e São Paulo, batendo aqui na tecla. Né? São Pedro, essa questão aqui do arrependimento, olha só como é importante. Essa questão, já estou salvo. Só que não é bem assim, não. Até o seu arrependimento é uma graça divina. Sim. E Deus conhece, Deus tem a onisciência e tem a presciência, certo? E o que é que diz lá na primeira carta de São Pedro, 1 São Pedro 5,5? Que Deus resiste aos soberbos e retribui sua graça aos humildes. Então, se o arrependimento não for honesto, aí, meu amigo, é inferno, viu? Porque Deus sabe. Ele sabe tudo.
Então tem que Verdade. ter muito cuidado com essa conversinha de que, já estou salvo, que o sangue de Cristo me purificou. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não, até porque a conversão é uma luta diária. Certo? É uma luta diária. Certo, até aqui ficou muito claro, né? Então, o purgatório, ele não é um tipo de inferno, também não é o céu, mas é um estado, digamos assim, a sala de purificação e a sala de espera para entrar no céu. Um meio de explicar de forma mais simples, né? As pessoas estão esperando ficarem prontas, aperfeiçoadas, totalmente santas, para contemplar a Deus na sua santidade. Sim. Então não é algo difícil de entender. Como nós falamos, está relacionado a níveis de pecados. É que eu acredito, eu quando era protestante questionei muito essa doutrina do purgatório, e para mim depois que eu fui me aprofundar passou a fazer sentido porque é questão de razão. De razão. Provavelmente nós vamos morrer com algum pecado. Se for pecado mortal, é direto para o inferno. Pecado mortal é aquele que rompe a comunhão com Deus, correto? Tira a pessoa do estado de graça que nós chamamos. Porque na Igreja Católica não tem essa de uma vez salvo para sempre salvo. Existe o estado de graça em que a pessoa, se morrer naquele momento, alcança a salvação, passando pelo purgatório na maioria das vezes. Não é isso? Sim. Desse jeito que você falou. Então, as pessoas estão muito enganadas no que diz respeito à salvação. Não é dizer eu estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Não existe isso. Cristo em momento nenhum falou isso. Em momento nenhum. Você pode pegar os diálogos que Cristo teve. Ele nem disse que você já está salvo, ele nem disse que basta ter fé para ser salvo. Nunca. O que tem na Sagrada Escritura é a promessa de Cristo para a salvação. Aqueles textos lá de São João 11, 25, 26, São Marcos 16, 16, aqueles textos lá que falam que quem Cristo se salva, que quem Cristo se condena, entendeu? Então isso é a promessa, só que você tem que ser digno da promessa. Por isso que nós católicos rezamos assim: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, não é dizer uma vez salvo, estou salvo. Não existe isso. Não existe. São Pedro também alerta que o julgamento ele começa pela casa de Deus, que é a igreja, nós entendemos. E logo após ele diz que o justo, com dificuldade, se salva. O justo. Então a salvação não é tão simples assim, eu criei, tive uma fé abstrata, já estou justificado, santificado, completamente resolvido com a questão da minha salvação. Eu tenho que batalhar por ela, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O próprio São Paulo, 1 Coríntios 9, 27, ele castigava seu corpo com medo de ficar de fora. Aqui já entra a questão do jejum, mas já é outro assunto. Nem ele tinha certeza da salvação. O próprio São Paulo. Sim. Entendeu? Então, como é que a pessoa acha que já está salvo? Hebreus 5,9 fala o quê? Que Deus é o autor da salvação para quem lhe obedece. 1 Timóteo 2,4 fala que ele quer que todos se salvem. Porém, ele é o autor da salvação para quem lhe obedece. Você pega lá no Sim. Salmo, ele vai dizer isso. Salmo 143, Salmo 145, ele vai dizer que a salvação é para aqueles que o temem. Entendeu? Então não é bem assim. Estão pregando um Cristo com açúcar por aí, né? Mas não é bem assim não. Esse Cristo açucarado que estão pregando, Cristo é amor, mas ele é também justiça. Então, você poderia citar alguns textos a mais da Escritura que atestam o purgatório, só lembrando que nós não cremos na sola Escritura, nós não cremos que tudo deve estar claramente, a ideia clara, completa na Escritura, mas a Escritura ela deve dar indício, sim, da doutrina, e essa doutrina ela é completada, confirmada na tradição, pelo magistério, correto? Mas, assim, você poderia comentar outros textos, além do já citado, né, o pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. Há outros textos que você pode mencionar a respeito do purgatório? E como você falou aí, nós não cremos na sola Escritura, até porque a sola Escritura ela é falsa, né? Na realidade, como é que se diz? Jesus Cristo não se resume à Bíblia, né? A Igreja Católica é o corpo de Cristo, não se resume à Bíblia. A Bíblia, por muito tempo, não existiu. Nem o nome Bíblia antes do século IV era usado. Só foi usado com São João Crisóstomo pela primeira vez. O que fique claro. Mas, assim, de ter texto na Sagrada Escritura, tem. É claro que tem.
Não tem a palavra purgatório, assim como não tem a palavra Bíblia, assim como não tem a palavra Santíssima Trindade, mas a gente sabe que existe. Então, Existe. é importante, Raylan, conhecer a região dos mortos antes de citar as passagens bíblicas, certo? Você permite que eu explique aqui? Sim, fica à vontade. Veja só. A região dos mortos, ela não ficou tão bem explicada ali desde Gênesis aos Reis. Você só vai ter uma melhor visão da região dos mortos lá em Daniel 12:2, certo? Por exemplo, quando ele já vai dar uma melhor visão, né, dos castigos, ele já fala dos castigos, do castigo para os infiéis. Quando ele fala aqui, ó, por exemplo, Daniel 12:2, o que ele vai dizer aqui, ó? E muitos daqueles que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia eterna. Então aqui você já tem uma melhor visão da região dos mortos, né, do castigo que vai haver, né? E uma melhor visão ainda você tem em Eclesiástico, né, o Sirácida, Eclesiástico que os protestantes não têm, né, no livro, na Bíblia deles, né? Já que eles adotaram a lista do cano menor dos judeus farisaicos que perseguiram Cristo e a igreja, né? Então a Bíblia deles é incompleta. Então vamos lá. Eclesiástico 13 diz assim: para quem teme o Senhor, tudo acabará bem e será abençoado no dia da sua morte. Ou seja, você já tem uma melhor visão aqui do além-túmulo. Será abençoado no dia da sua morte, né? Aqueles que temem o Senhor. Então, a região dos mortos, você já tem uma melhor visão aqui nos livros proféticos, né? No Eclesiástico, enfim. Então, o que acontecia? Ao contrário de que muitos pensam e dizem que o purgatório é uma invenção romanista, então, eu digo logo, estão totalmente errados. Já que você pega lá 2 Macabeus 12, 43, 46, que também é um livro que não consta na tradução protestante, né? É um livro deuterocanônico, que não consta na tradução deles. Vai falar que é santo salutar rezar pelos mortos, né? Então, os judeus eles já tinham ideia, né, do lugar, né, de se rezar pelos mortos, né? Eles já tinham ideia. Tobias 12 também fala, né, de rezar pelos mortos. E até os judeus ali, os judeus na era de Cristo, eles já tinham uma visão que a região dos mortos era composta por 3 estados. Ou seja, o estado dos justos, né, que era o seio de Abraão, onde Jeremias se encontrava, o estado dos condenados, ou seja, inferno. Você percebe muito bem isso na história de Henrique e Lázaro, São Lucas 16, 19, 31. E o estado daqueles salvos que prestavam de purificação, que era o estado dos soldados de Judas Macabeu. Então, sim, os judeus aqui já tinham essa visão. Então, já mostra aqui que não é invenção da igreja. Não foi que a igreja que inventou o purgatório, como eles dizem, né? Então, dito isso, eu posso sim citar mais passagens nessa Sagrada Escritura, apesar que eu já citei Macabeus, já citei Tobias, São Mateus 5, 26. Eu vou ler aqui. E aqui. Ó, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Entra em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho. Senão, ele te entregará ao juiz, e o juiz ao guarda, e tu serás lançado à prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Cristo, para aqueles que dizem, aqui está falando de uma prisão na terra. Não. Cristo, quando ele falava com as pessoas lá, ele falava sempre de algo espiritual. A prisão que ele está falando aqui é o quê? Do purgatório, que só vai sair de lá quando pagar o último centavo. Por quê? Só sai de lá quando pagar o último centavo? Porque no céu só entra santo. Sim. Apocalipse 21, 27, como eu já citei. Então, não tem como entrar no céu tendo pecado. Lutero queria. Lutero dizia que você entrava no céu, o seu coração ainda pecaminoso, só que quando chegava lá, era meio que maquiado. Né? Maquiava o seu coração e você está no céu. Olha que aberração. Né? Então, Cristo aqui está falando, né? Você só sai de lá quando pagar o último centavo, ou seja, do purgatório. São Paulo também falou aqui, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, vou olhar aqui, 10,
Antes de você citar aí o texto, esse próximo texto, vá procurando aí, eu vou fazer um comentário sobre o texto anterior. Se você analisar o contexto, você vai ver que lá o Senhor Jesus falava de lugares espirituais, Sim. estados espirituais. Ele fala de céu, de inferno e dessa prisão, que só sairá depois que pagar o último centavo. Então é um lugar que você entra e fica lá, ou naquele estado, até pagar, de certa forma, ele está falando aí por parábola, né, o último centavo. Então dá a ideia de algo temporário, né, e que é necessário você passar por aquilo ali, para que a sua conta, de certa forma, fique ali paga, completa, você não fique devendo mais nada e possa estar plenamente santo diante de Deus. Então o contexto, que os protestantes apelam muito, dizem que os católicos usam texto fora de contexto, o contexto aponta para um lugar espiritual. Você já imaginou, Jesus não está falando aí de uma prisão terrena. Qual a preocupação de Jesus com uma prisão terrena que você vai pagar uma pequena conta ali? Não faz sentido isso aí. Jesus tinha muito mais que se preocupar do que com prisões terrenas. Até porque, se ele se preocupasse tanto com prisão terrena, ele se preocuparia com ele mesmo, para não ser preso os discípulos, mas ele falou o contrário. Seriam perseguidos, presos, mortos. A história dos primeiros cristãos, do próprio Cristo, aponta para o fato de que ele não tinha nenhuma preocupação com prisão aqui na Terra. É uma prisão espiritual que ele estava alertando aos discípulos. Agora você pode continuar, eu queria só fazer essa ressalva aqui. Então, São Paulo aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Eu vou ler aqui o 15, que diz assim, ó. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo. Como que através do fogo? Aí, o que é que eu digo? O que é esse fogo? É o fogo purificador, né? É o fogo do Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo é comparado com fogo? O que é que o fogo material faz num corpo material? Ele ilumina, ele abrasa e ele purifica. Então, o que é que o Espírito Santo faz, né, com a alma? Ilumina com a luz divina, abrasa no amor de Deus e purifica a alma. Por isso que o Espírito Santo é comparado com fogo. Então, esse fogo purificador que São Paulo fala aqui é o fogo do Espírito Santo, é o sangue de Cristo, que purifica as almas do purgatório. Então, São Paulo aqui está falando do purgatório. Então, eu poderia citar outros versículos aqui, eu já citei alguns, né? Mas, assim, a Bíblia é clara em mostrar o purgatório. Agora, tem aqueles que querem encontrar o nome purgatório. O nome você não vai encontrar. Igual você não vai encontrar o nome Bíblia, não vai encontrar o nome Santíssima Trindade. Você não vai encontrar isso. Né? Então, mas a doutrina está na Bíblia, a doutrina está nos textos sagrados. Exatamente. Outro texto também interessante, se você puder pegar aí, eu estou sem a Bíblia no momento, é aquele que até o catecismo cita quando vai explicar o purgatório, da blasfêmia contra o Espírito Santo. São Mateus 12:32. Pegue ele para observarmos alguns detalhes. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, né? Jesus, ele nega o perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo, tanto neste mundo, como no mundo por vir. Porém, ele diz que há alguns pecados que são perdoados nesta vida, porém, na próxima vida, a blasfêmia não será perdoada, como eu acabei de afirmar, ele nega. Não faz sentido ele negar o perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele afirma que há perdão para outros pecados, e se referindo a outra vida. Não faz sentido ele negar esse perdão, sendo que não houvesse de forma alguma perdão para nenhum pecado na próxima vida. Ou seja, não faria sentido ele citar o mundo que há de vir, né, ao negar o perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí só não vê quem não analisa o texto. Ele diz, nem neste mundo, nem nesta vida, depende da tradução, e nem no porvir, nem na vida por vir, haverá perdão para
a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não faria sentido ele negar. Você concorda? Para que citar essa possibilidade de perdão na vida por vir se não houvesse perdão para alguns pecados? Cara, isso é lógica. Esse texto ele é muito claro. Só nega quem realmente quer negar. Quem quer fazer uma interpretação diferente, quem usa relativismo, entendeu? Porque assim, é claro, ele está falando que há pecado, a blasfêmia não será perdoada no mundo vindouro. Que mundo vindouro é esse? É o purgatório. Tem que ser o purgatório. O inferno não é, porque quem está no inferno já está condenado. Você não passa. Né? Sim. Então é isso aí, cara. É o purgatório. Não tem o que negar. Realmente, quem nega faz porque quer. Certo? O Senhor Jesus também fala em outra ocasião que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a fez, será castigado com muitos açoites, enquanto aquele que não soube a vontade do seu Senhor, não sei o texto todo decorado, né, aqui, porque eu estou sem a Bíblia, mas que não a fez, assim, de forma inocente, mas com uma culpa menor, será castigado com poucos açoites. Então, aqui já dá a ideia de que esse castigo, entre aspas, terá um fim. Ele faz menção a um castigo aí que ele diz poucos açoites. Por que um castigo limitado? Se fosse inferno, seria açoites infinitos. Eu penso que esse texto também possa estar fazendo referência ao purgatório. Não sei se você tem ele aí em mente com esse texto, mas eu creio que ele esteja no Evangelho segundo escreveu São Lucas. É clara o purgatório. A Bíblia inteira era clara. Só esse texto aqui de São Mateus 12:32, que nós acabamos de falar, ele mostra, cara, tudo. Se há pecados se a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem aqui nem no mundo vindouro, ele está falando de quê? Ele está falando de perdão. E aí ele está falando de possibilidade de perdão também, né? Justamente. Assim, não tem o que negar. Aqui não é nem para estar discutindo esse assunto. Não é nem para estar discutindo isso aqui. Porque ela é claro. É como eu querer dizer que essa Bíblia que eu estou aqui nas mãos, ela não é uma Bíblia. Entendeu? Então, é claro. Certo? Hebreus 12, 22 e 23 tem algo interessante. Da Assembleia, da Igreja, né? Da Igreja Celeste, quando falar aí. Vós, ao contrário, vos aproximaste do Monte Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celeste, da reunião festiva dos milhões dos anjos, da Assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximaste de Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Peraí, dos justos que chegaram à perfeição. Quando? Nessa vida que eles chegaram à perfeição? Tem como chegar à perfeição 100% perfeito nessa vida? É complicada essa ideia, né? Então, esses justos, se você for observar o contexto, são pessoas que morreram, são os santos que estão no céu. Está falando aí da comunhão dos santos, correto? Sim. E nós podemos ver que esses santos foram aperfeiçoados. Tem tradução que diz espíritos dos justos aperfeiçoados. Não foi nessa terra. Imaginemos, eu ou você morre. Nós sabemos que somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, pelo menos da minha parte, eu garanto. Então, morri aqui. Foi o simples fato de eu morrer que me aperfeiçoou? Não, foi algo pós-morte. Aconteceu alguma coisa ali após a morte para que eu entre no céu, onde não entra pecado nenhum, nada impuro. Olha o que aqui diz aqui, Hebreus 12:14. Procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade não vai ver o Senhor. Então aqui esse texto também é claro. Só entra no céu quem é santo. Não tem essa. Porque sou uma pessoa boa, fulano é uma pessoa boa, já está no santo. Não entra. Você só vai entrar estando santo, estando purificado de todos os seus pecados. Por isso que Apocalipse 21:27, como eu já falei e repito, Apocalipse 21:27 fala, nada de impuro entra no céu. E sem santidade, como o texto de Hebreus aqui 12 falou, ninguém verá a Deus.
E em resumo, podemos afirmar o seguinte, que o purgatório é um processo de purificação pós-morte. Aqui tudo bem. Agora, há especulações, né? Como que isso acontece? Nós não sabemos nem a questão da dimensão da alma, como que é, nós não sabemos. É muito difícil a gente imaginar o pós-morte, o mundo espiritual, nós não sabemos. É questão de lugar, é até difícil falar de lugar no sentido espiritual. Podemos dizer e afirmar que é um estado. Como isso acontece exatamente, nós não sabemos. Nós sabemos que é um processo que Deus faz. Como Ele faz lá no mundo espiritual, é especular muita coisa, a gente querer saber muito detalhe. Mas a doutrina está aí, a purificação está aí. Posso afirmar que vamos pegar aqui outro assunto, a vinda de Cristo, ela acontecerá. Mas como será, nós não sabemos em detalhes. É algo da nossa fé. Né? O retorno dele. E a vinda foi para castigar Jerusalém, né? Em 70. Sim, né? 70. Castigou, né? Da visão preterista aqui, né? Apesar que tem muitos católicos que são futuristas, mas eu tendo ao preterismo. Eu não vejo, só para concluir, eu não vejo sentido do futurismo, sendo bem sincero. Também não já vejo. tentei assim, cara, não tem sentido você ser futurista. Tem que jogar fora muitos textos bíblicos, tem que jogar fora. A gente pode até falar em outra live desse assunto. Isso, interessante. E o que você falou aí, que a gente não entende, só para concluir, aqui, um raciocínio. Hebreus 11:1 diz assim, ó, a fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Então, nós não sabemos como é que é. Como é que eu vou saber como é o purgatório? Como é que eu vou saber o que é o Aevum, que é o estado dos anjos? Como é que eu vou saber disso? Tem como eu saber, não tem como é o céu, né? A realidade do céu. Não tem como a gente saber. Que hora, mas Cristo virá. Que hora? Não sabemos. Nós estamos falando de coisas espirituais, profundas. Justamente, o que sabemos é que devemos o quê? Perseverar como os santos fizeram. Perseverar sim, isso aí, porque Cristo veio como ladrão. Ninguém sabe como vai ver, como vai ser isso. Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não sabemos. Então, por isso que a igreja sempre prega o que é a santidade. Relacionado a isso, relacionado a isso, os protestantes argumentam, por exemplo, a respeito da intercessão dos santos, sem querer misturar os assuntos, mas tem algo relacionado. Eles dizem, não é possível os santos intercederem porque não sabem o que se passa na terra, os santos e os anjos. Mas se você observar bem, o próprio Senhor Jesus, ele diz que os anjos, eles se alegram pela conversão de cada pecador. Então, eles têm esse conhecimento de alguma forma. Vamos entender isso? Não. Mas eles se alegram, a festa no céu. O céu contempla o que acontece na terra. Mas como? Nós não sabemos. E os santos estão nessa realidade também. Da glória de Deus, uma realidade celestial, acima do nosso entendimento. Agora, querer pegar tudo e colocar dentro da nossa razão não dá. Mas se é de fé, nós devemos crer. Podemos resumir dessa forma. Olha, quanto a essa questão da intercessão, da comunhão dos santos, é assim, eu às vezes escutando certos argumentos, eu dou risada. É sério mesmo. Olha, se os santos estão em comunhão com Cristo, como é que eles não sabem? Então, assim, os santos, toda a intercessão se dá em Cristo. O que é que nós dizemos na missa? Por Cristo, e em Cristo. Então, toda a intercessão, ela é por conta de Cristo. Ela tem finalidade em Cristo. Quando eu peço a Nossa Senhora, interceda por mim. Para onde é que vai meu pedido? Nossa Senhora vai entregar a nosso Jesus Cristo. Então, os santos sabem, porque eles fazem parte da comunhão. Eles são unidos com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Né? Então, assim, cara, é um tema para outra live também. Mas a intercessão dos santos, se você não entender a comunhão dos santos, se você pensar que você vai entender Cristo com a mentalidade humana, então, cara, é por isso que testemunha de Jeová não entende a Santíssima Trindade. Por quê? Porque ele quer entender com a matemática humana. Quando eu debati com as testemunhas de Jeová, os questionamentos eram assim: como é que pode Deus estar em 3 lugares? Como é que ele pode estar no céu? Como ele pode estar na terra? Como é que é isso? Como é que ele pode ser 3? Ou seja, quer entender com a matemática humana. Não vai entender.
Não vai. Desse jeito. Nós não temos capacidade, nem os santos. Né? Você vê, por exemplo, Santa Faustina teve uma visão do inferno e do purgatório e do céu. Só que ela teve essa visão, Deus permitiu essa visão de uma maneira que ela entendesse. Sim. Então nós não vamos entender os mistérios de Deus. Né? Se não os santos entenderam como é para entender, imagine nós. Imagine eu, um pecador comedor de feijão como eu sou. Nunca que eu vou entender. Verdade. Então, concluindo aqui a nossa live a respeito do purgatório, nós entendemos que o purgatório não é um inferno, mas é um estado de purificação, correto? E quem passa por esse estado já tem sua salvação garantida, não é segunda chance, como os protestantes ensinam. Eles acabam dizendo que a Igreja Católica prega isso, não é segunda chance. Quem está no purgatório está salvo, tem a salvação garantida. E a intenção do purgatório é que a pessoa chegue à perfeição para contemplar a face de Deus. Isto porque nessa vida temos pecados mortais e pecados veniais. Os pecados mortais levam diretamente para o inferno. Os veniais, pecados leves, podem ser perdoados nesse processo de purificação pós-morte, no purgatório, né? Então fica fácil de entender assim, só não entende quem não quer. Porque o pecado nós temos, a purificação é necessária, o céu não entra sem essa purificação. E assim se conclui a ideia de purgatório. É a nossa purificação pós-morte. E não adianta citar Hebreus 9:27, está determinado que o homem morre uma só vez. Não adianta citar, porque isso não refuta o purgatório em nada. Nada. Quando o homem morre, ele tem um juízo particular. Se ele está com pecado venial, ele vai para o purgatório. Simples. Se está com pecado mortal, vai para o inferno. Então, não tem nada a ver em refutação ao purgatório. Não tem nada a ver. Purgatório, como já falamos aqui, não é uma segunda chance, é um estado das almas dos salvos. Né? Não adianta também citar texto fora do contexto, como Eclesiastes 9:5. Que os mortos não sabem de nada, não tem nada a ver isso aí também. Né? É outra realidade, aqui está falando de quem morre na inimizade de Deus, por isso que quem morre na inimizade de Deus realmente não sabe nada que está no inferno. Então não adianta citar texto fora do contexto também. Pois muito obrigado, viu, por sua participação. Nós vamos estar encerrando agora. E eu peço a você aqui do meu canal que inscreva-se no canal do Simplício, é Bate-Papo Católico, não é isso? Isso. Bate-Papo Católico. Quem é do canal Bate-Papo Católico também se inscreva aqui no meu canal. Eu acredito que tem muitas pessoas que não encontraram ainda o meu canal, mas através do Simplício vai estar conhecendo aqui o meu canal. E curta esse vídeo, dê uma força ao canal, comente aqui abaixo o que você achou da doutrina do purgatório, essa explicação muito prática aqui que ele deu, muito simples, objetiva, clara, que eu creio que vai estar ajudando católicos e protestantes a entenderem melhor a doutrina. Tá? E ative o sininho da notificação também, para quando chegar conteúdo novo do canal, você ser notificado. E muito obrigado, amigo. Faça suas considerações finais para a gente estar encerrando aqui a nossa live. Então, uma boa noite novamente a vocês aqui que estão nos acompanhando. Agradecer aqui a Railan, né, que me deu essa oportunidade de estar aqui com ele, né, o canal dele aqui, para estar explicando a doutrina do purgatório. Então, agradecer e dizer que faremos mais lives juntos, com certeza. É muito proveitoso, né? É muito proveitoso fazer esse tipo de live. Assim a gente passa o conteúdo da igreja, né? Faz com que a mensagem chegue tanto a católicos como a protestantes, e até para pessoas que não seguem nem o catolicismo, nem o protestantismo. Às vezes tem aquela pessoa lá que está pendendo para o ateísmo, né? Enfim, então, só agradecer, primeiramente a Deus, né? Então, agradecer também aqui ao Railan, e dizer assim, que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora cubra o seu manto sagrado.